Você está no Radar do Benefício, meu nome é Luan, e sem mais delongas vamos ao assunto. Licença maternidade. Quando começa a contar? Esse é o tema que está sendo julgado pelo STF e que a gente vai trazer aqui na íntegra a informação e o andamento desse processo judicial que terá repercussão na seara administrativa e no tempo do salário maternidade. A licença maternidade é um benefício previdenciário para a pessoa que se afastar da sua atividade por motivo de nascimento de filho ou filha, aborto não criminoso, adoção ou guardas judiciais para fim de adoção. No Brasil, a licença maternidade é de no mínimo 120 dias. Em relação ao momento que a licença maternidade deve começar a, a contar, foi aberta uma ação pelo partido Solidariedade, que está em votação no plenário virtual da Corte desde 14 de outubro. Na abertura da ação, que tem como ministro relator Edson Fachin, o partido indicou decisões discrepantes da Justiça em caso de nascimento de bebês prematuros, que, segundo dados do Ministério da Saúde, chegam à expressiva marca de 280 mil por ano. Retrocedendo um pouco, em março de 2020, Edson Fachin concedeu uma decisão liminar urgente e provisória, determinando a contagem do período a partir da alta hospitalar. Na análise do pedido liminar, o ministro afirmou que, apesar de ser possível a extensão da licença em 2 semanas, antes e depois do parto, mediante atestado médico e da existência de previsão expressa de pagamento do salário maternidade no caso de parto antecipado, não há previsão de extensão no caso de necessidade de internações mais longas, especialmente em nascimentos prematuros, antes de 37 semanas de gestação. Então, assim, o valor do salário maternidade, da licença maternidade hoje, ela é concedida já pela legislação, já tem ali previsão legal de partos antecipados. Então, quando o parto é antecipado, a licença maternidade também é antecipada e vai ter a duração ali legal de 120 dias. No entanto, a gente sabe que em situações de bebê prematuro, existe uma tendência muito grande ao bebê estar internado por um espaço de tempo maior para poder se recuperar. Vide que quando se nasce prematuro, tem várias dificuldades e complicações que ensejam o tratamento médico. Então, o contato da mãe com o bebê nesse período é um contato reduzido e ainda assim não é um contato pleno. De modo que essa licença maternidade busca estabelecer o contato e o vínculo materno entre mãe e filho. E quando você começa a contar os 120 dias já do internamento, você está mitigando a possibilidade de uma mãe que teve um filho prematuro, que em tese precisa de maior tratamento, do cuidado dele e da ambientação dele com o seio familiar e com o seu lar. Então, é justamente isso que a decisão judicial vem proteger. Portanto, em 20 de outubro, em novo julgamento, Fachin sustentou a sua decisão anterior, que foi acompanhada por outros 5 juízes: Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Roberto Barroso e Dias Toffoli, formando, portanto, maioria entre os 11 votantes, para determinar que a licença maternidade deve começar a partir da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último, sendo que o prazo vale para casos em que a internação passe de 2 semanas. Então não é qualquer internação, porque é comum ter ali um período em que o bebê vai ser tratado ali junto com a mãe no hospital e até para um parto que tem uma duração normal, existe esse período que é um período de observação tanto do bebê quanto da mãe da criança. No entanto, para situações de internamento que durem mais que 2 semanas, começa a valer a regra que é a regra do julgamento, né? Contar a partir da alta, seja do recém-nascido, seja da mãe, aquela que ocorreu por último. Fachin justificou que a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, bem como a lei que trata de benefícios da Previdência Social, devem assegurar a proteção da maternidade e a infância, conforme determina a Constituição Federal. No seu voto, Fachin escreveu que há ocorrência de omissão legislativa quanto à proteção das mães e crianças internadas após o parto, argumentando que o fato de tramitar a proposição há mais de 5 anos denota que a via legislativa não será um caminho célere para a proteção dos direitos invocados. E aqui, mais uma clara demonstração do ativismo jurídico, onde o STF, percebendo que o Poder Legislativo está em mora e está trazendo algum tipo de transtorno ou desequilíbrio social ou injustiça social, intervém no sentido de garantir a proteção do cidadão. Às vezes isso não acontece da maneira que a gente gostaria, mas a gente vê aqui uma decisão bem coerente por parte dos ministros, garantindo um protecionismo às mães que têm filhos prematuros ou que teve complicações no parto.
Assim como que o período de convivência fora do ambiente hospitalar entre mães e recém-nascidos acaba por ser reduzido de modo irrazoável e conflitante com o direito social de proteção à maternidade e à infância, que foi o que eu acabei de falar. Existe uma redução desse convívio entre mãe e filho quando ambos ou um deles estão internados. Ademais, conforme o entendimento de Fachin, o custo da extensão do prazo deve ser coberto pelo INSS. Essa é uma situação que foi julgada em âmbito judicial e vai ter repercussões na seara administrativa. Só que para que haja essa repercussão direta, essa possibilidade de solicitação já no INSS, é preciso que o julgamento ele termine como um todo, ele deixe de ser um julgamento liminar. E aí é como tem dito aqui no último trecho da notícia. Logo, apesar de o julgamento ainda não ter sido concluído e estar em andamento no plenário virtual, já se tem a maioria acompanhada a decisão que beneficia o nascimento dos prematuros. Em que pese a maioria já esteja formada e situações como essa ocorrendo, a mãe já ter condições de fazer essa extensão de maneira judicial, pelo entendimento que se tem o STF, para que isso tenha uma repercussão direta e que você possa fazer o seu pedido junto ao INSS, é preciso que a decisão ela se imortalize, né? Que ela seja imutável, que haja o trânsito em julgado e que o julgamento seja concluído de modo que essa repercussão ela seja erga omnes, que sejam para todas as pessoas que estiverem nessa situação. Então, você esteve no radar do benefício. Se você gostou do conteúdo, por favor, esmaga aí o gostei. Se inscreve no canal, clica no botãozinho aí de se inscrever, porque essa é a maneira que você tem de recompensar a gente pelo trabalho que vem sendo feito. Esteve no radar do benefício. Meu nome é Luan e eu espero você no próximo vídeo.